Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora, nós estamos aqui dando continuidade, né, e a sua transição. Vamos trabalhar a sua mentalidade para que você tenha uma mentalidade forte, uma mentalidade voltada para resultados. E nós vamos trabalhar alguns pontos para que você possa fazer essa sua transição com mais tranquilidade. Né? Então, vamos em frente. Eu começo aqui com uma reflexão que eu acho bastante importante, né, para que vocês possam exatamente criar essa mentalidade vencedora, essa mentalidade que você pode fazer diferente e essa mentalidade que faça você realmente transcender, né, os seus limites e as suas barreiras e conseguir transformar o seu negócio em um negócio de muito sucesso. E para isso eu trago essa reflexão do poder do comprometimento, ok? Então vamos aqui refletir juntos. Enquanto não estivermos comprometidos, poderá haver hesitação, a possibilidade de recuar e sempre a ineficácia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar, cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidas. No momento em que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo tipo de coisa ocorre para nos ajudar, que, em outras circunstâncias, nunca teriam ocorrido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor como resultado da decisão. Todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar em seu caminho. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si o poder, o gênio e a magia. Johann Goethe, escritor, romancista, dramaturgo e filósofo alemão, nascido em 1749, falecido em 1832. Então, eu trago essa reflexão para vocês entenderem, né, que tudo que vocês queiram fazer no seu negócio, nas suas vidas, é possível. A única coisa básica que precisa haver é o comprometimento, inicialmente, de vocês. Vocês não vão conseguir o comprometimento da sua equipe, o comprometimento com o resultado, o comprometimento com o sucesso, se antes de tudo vocês não estiverem comprometidos com vocês mesmos em fazer tudo isso acontecer, ok? Então, reflitam e entendam o quão é importante vocês estarem comprometidos com o seu negócio, com a sua vida e quantas coisas podem acontecer que começam a acontecer, a se mover como se o universo começasse a se mover a favor. São aquelas coincidências que, quando a gente começa a se mexer para fazer alguma coisa, elas acontecem e a gente atribui a isso ao acaso, quando, na verdade, de alguma forma, em algum nível, nós temos aí o universo trabalhando para a gente, quando a gente também decide, né, se envolver com alguma coisa, seja ela qual for, mas que a gente se entregue e esteja realmente comprometido. Ok? Então, fica essa reflexão para vocês pensarem bastante nisso aí e como empreendedores, né, estejam mais comprometidos do que nunca. Vamos em frente. O negócio. Né? Estruturar o seu negócio é um mergulho para dentro da sua empresa. Ok? Você tem que olhar para dentro da sua empresa e ver o que você precisa fazer, quais são as áreas que você precisa atuar, né, para poder melhorar a sua empresa e, consequentemente, melhorar o seu resultado. Ampliar a sua visão, buscar novos horizontes de clientes é um mergulho para fora. Ou seja, aí você vai olhar para fora, vai olhar para o seu mercado, vai olhar para os mercados próximos a você, vai começar a enxergar, ampliando a visão, que você não precisa ficar naquela concorrência feroz que está ali, que você pode abrir novos horizontes, romper determinadas fronteiras do seu mercado, do seu setor, para fazer coisas diferentes e atrair uma demanda e capturar, principalmente, os não clientes, né? Inovando em valor e fazendo diferente do que a grande maioria está fazendo. E liderar a sua empresa é manter a sua equipe alinhada com as estratégias previamente definidas em direção aos seus maiores objetivos. Veja bem, liderar a sua empresa é manter a sua equipe alinhada com as estratégias previamente definidas. Não vamos aí confundir com o seu dia a dia. Existe um dia a dia que tem que ser tocado, que ele tem que caminhar. Mas as estratégias pré-definidas, as estratégias que vocês pensaram e construíram, é isso que vai te levar do ponto A ao ponto B, lá na frente. Okay? Se você ficar focado só nas questões do dia a dia, tá? Só em trabalhar o dia a dia, só em executar o seu dia a dia, você vai acabar não enxergando, o dia a dia te engole e você deixa de realmente
ser efetivo no seu propósito principal, que é atingir os seus maiores objetivos, atingir aquilo que você deseja para o seu negócio. Então, entenda que você tem que estar alinhado e manter a sua equipe alinhada, independente da execução do dia a dia, mas alinhada e fiel às estratégias previamente definidas. E nós vamos conversar um pouco mais, né, sobre isso aí. Vamos em frente. O propósito. O propósito do seu negócio tem que estar alinhado com as suas estratégias, ok? Com a sua execução e principalmente com as suas atitudes. Tá? Olha a reflexão do comprometimento. Okay? Quando as suas atitudes estão desalinhadas com a sua estratégia, o resultado é uma execução confusa, ineficiente e totalmente desfocada da sua estratégia, do seu objetivo principal. E aqui uma coisa para você pensar, refletir novamente. Nós estamos aqui falando de mentalidade, de criar essa mentalidade para você poder atingir da melhor forma possível os seus objetivos. Então, olha, você é muito mais o que você faz do que o que você fala, ok? E uma das coisas que a gente tem que ficar muito ligado é que uma das coisas bastante complicadas e bastante difíceis que eu encontro é as pessoas manterem o seu discurso alinhado com as suas atitudes, ok? Mas a sua equipe, tá? Os seus colaboradores, eles vão sempre captar muito mais o que você faz do que o que você fala, porque o que você faz é exatamente a ação, é aquilo que eles vão acabar replicando, ok? E se você faz uma coisa, você fala uma coisa e faz outra, tá? Você acaba com um discurso esvaziado e com a sua estratégia desfocada. E as pessoas ficam meio que sem saber, né, o que elas vão seguir. Okay? Então, preste bastante atenção nesse ponto. Na criação da estratégia, incluir os colaboradores em determinadas discussões da estratégia e na elaboração da execução faz com que o desafio seja automaticamente de todos. Então, entenda o seguinte, que os seus colaboradores, em determinado nível, quando você está conversando sobre a estratégia e sobre a execução, você tem que incluir os seus colaboradores nisso, porque, no final das contas, eles vão ser os que vão replicar aquilo que você está planejando, a sua estratégia, o que foi traçado. Então, quanto mais eles fizerem parte disso, tá? Mais eles vão absorver esse desafio e vão se sentir donos desse desafio também e vão se esforçar para desempenhar isso cada vez melhor. E aí outro detalhe importante que muitas vezes as pessoas os empreendedores, não, os donos de negócio não levam em consideração, e você deve levar em consideração nessa nova mentalidade que nós estamos trabalhando aqui juntos para construir. Nesse processo, a coleta de informações, as impressões, os entendimentos e percepções do seu time são de extrema importância. Por quê? Porque tem muitas coisas, tá, que estão um pouco mais afastado da ponta, do que está acontecendo na ponta, não tem uma percepção perfeita do que está acontecendo, ou às vezes você acha que as coisas estão acontecendo de um jeito e quando na verdade elas estão acontecendo de outros. Ou você acha que o seu público está captando determinadas coisas de uma maneira e eles estão enxergando claramente que o seu público está vendo as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira. Os seus colaboradores que estão trabalhando dia a dia no negócio, que estão executando, eles têm muita informação valiosa para trazer para você, tá? Que pode fazer com que você faça pequenos ajustes e melhore muito o seu resultado. Muitas vezes são pequenos ajustes que você faz que você torna a sua execução muito mais efetiva, muito mais eficiente, ok? E negligenciar essas informações é pegar o conhecimento que está dentro da sua empresa e jogar no lixo, porque esse conhecimento está dentro da sua empresa, os seus colaboradores estão prontos para lhe passar esse conhecimento. Então, observe isso com muito cuidado, com muito carinho. Tá? E aqui eu complemento, alguns pontos cegos serão trazidos à mesa de discussão pela sua equipe, ou seja, alguns pontos que você nem percebe, você nem sabe, que são importantes, talvez, para o seu cliente, ou que podem melhorar algum ponto do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, ok? Que você nem imaginou, eles podem ser trazidos à mesa pela sua equipe. Algumas vezes, quem está em cima pensou na estratégia, pensou em determinados atributos a nível de produtos ou serviços, tá? Quando conversa com a equipe, ela vai entender, ela começa a entender que aquilo que basicamente ela valorizou não é o que está sendo valorizado
por quem está adquirindo o seu produto ou o seu serviço. Então, essas impressões são extremamente valiosas e você não deve negligenciar isso. Isso é conhecimento que está dentro do seu negócio, ok? E deve ser levado muito em consideração. A liderança. O reconhecimento da equipe começa na importância que você dá às opiniões dos seus colaboradores. O líder sempre dá voz aos seus liderados, ou seja, você sempre dá voz para escutar o que eles estão pensando, para entender quais são as impressões que eles têm a respeito de determinado assunto, a respeito de determinada estratégia. Você escutar a opinião dos seus colaboradores é de extrema importância. E é assim que você cria o sentimento de pertencimento e o comprometimento da sua equipe. Se a sua equipe é ouvida por você, tá? Se você consegue debater e conversar com eles num nível onde você tem uma troca, e essa troca seja uma troca rica e não aquela coisa imposta de cima para baixo, você com certeza consegue melhorar muito o sentimento de pertencimento das pessoas ao seu negócio, tá? E o comprometimento da equipe. E aí você começa a mudar aquela história que às vezes você tem daquelas pessoas que trabalham exclusivamente para receber o seu salário no final do mês e quase não oferecem nada a mais do que isso. Tá? Para você ter uma equipe comprometida como líder, você tem que dar voz aos seus liderados e ouvir, ter ouvidos realmente de ouvir quais são as coisas que eles podem trazer para você e que podem fazer, algumas delas, muita diferença no seu negócio. Reestruturar o seu negócio passa por entendimento dos seus números, criação da estratégia, excelência na execução. Nós vamos desmiuçar cada ponto desse aqui. Tá? Mas vamos lá, isso daqui, ó, entendimento dos seus números, criação da estratégia, excelência na execução, é igual ao quê? Novos negócios, novos clientes, aumento do faturamento, melhora da rentabilidade do seu negócio. E tudo isso, junto, o que é? Liderança. Isso aqui tudo é a sua liderança. Isso tudo aqui está sob o guarda-chuva da sua liderança. Sua liderança que faz tudo isso acontecer. Ok? Então vamos esmiuçar agora um pouquinho cada ponto deles. Entendimento dos seus números. Entendimento dos seus números significa saber as margens de cada produto ou serviço da sua empresa individualmente, para você entender exatamente como cada produto e cada serviço está contribuindo para o seu resultado. Ok? Se você pensa em qualquer estratégia, seja ela qual for, e você não sabe os seus números, dos seus produtos ou serviços, você pode acabar promovendo uma estratégia equivocada, ok? Que não vai dar aquela rentabilidade nem aquela melhora do resultado que você espera ter. Saber quais os produtos contribuem melhor para o seu resultado, acompanhar os seus custos fixos, ok? E ter o seu ranking de vendas e margens. Saber quem são os seus primeiros em vendas e em relação ao meu produto que é o campeão de vendas, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, qual é a posição dele em margem, ou seja, em retorno que ele dá para a empresa. Porque às vezes você tem um produto que ele é o seu campeão de vendas e quando você vai olhar na margem, enquanto ele deixa para o negócio, ele está lá embaixo, ele está lá na rabeira. Ok? Então você tem um produto que ele te dá, às vezes, muito trabalho, ou um serviço que te dá muito trabalho, te ocupa bastante, e quando você vai ver a rentabilidade dele está muito aquém. E você precisa ter essa visão o quê? Para você saber exatamente aonde você pode e deve fazer ajustes, tá, no seu negócio para exatamente melhorar o seu resultado e melhorar a sua rentabilidade. Ok? É assim que você vai entender e construir de forma muito mais assertiva, você vai entender o seu negócio e trabalhar de forma muito mais assertiva construindo as suas estratégias. Vamos seguir. Na criação das estratégias. Saber os seus números é fundamental para você definir a sua estratégia. As suas estratégias precisam ser criativas e não apenas voltadas para a concorrência. É isso que nós falamos aí o tempo inteiro. A gente tem que fazer diferente, você tem que pensar em fazer diferente. Suas estratégias devem ser focadas em atrair uma nova demanda para o seu negócio, rompendo as fronteiras do seu setor. Muitas das vezes, existe uma fronteira imaginária criada pelo seu setor, que sempre trabalhou assim, sempre fez assim, sempre atende determinados clientes e dessa forma. E algumas empresas vão lá e questionam isso e rompem com essas fronteiras e passam a ter um resultado diferenciado durante anos e não são incomodadas, não são nem percebidas. Okay? Então, é exatamente disso aqui que a gente está falando para construir essa mentalidade que faça
você enxergar isso da melhor forma possível, entender que isso é possível e começar a sair daquela mesmice de só olhar para os seus concorrentes e só ficar criando estratégias parecidas com a deles, competindo exclusivamente pelo mesmo mercado. Vamos mudando aí nossa mentalidade. A sua execução. O desenvolvimento da sua estratégia deve ser iniciado, desculpa, o desenvolvimento da sua execução deve ser iniciado na criação da estratégia. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, a empresa, eu canso de ver isso, a empresa cria uma estratégia muito bonita, que promete dar muito resultado, só que ela não desenvolveu a sua execução na hora que ela estava criando a sua estratégia. E aí, o que acontece? Muitas das coisas que foram pensadas e foram criadas dentro daquela estratégia não são factíveis de serem executadas da maneira que a estratégia foi concebida. Então, às vezes, você precisa fazer ajustes. E quando você inclui e começa a trabalhar, desenvolve a sua execução junto com a estratégia, você já começa, encurta um caminho e, principalmente, um desgaste da sua equipe, já sabendo o que é capaz que você vai conseguir executar e o que não vai ser capaz de você executar. E aí você já promove o ajuste imediatamente. Veja bem, não é você abandonar a sua estratégia, não é isso. É você ajustar ela para que, nesse início, quando você está colocando a sua estratégia em prática, você fazer exatamente aquilo que você consegue fazer, ela está alinhada com isso. Porque isso é o grande diferencial que faz a sua equipe estar motivada, que faz a sua equipe vencer desafios, que contribui para o seu resultado. E, automaticamente, o seu time vai crescendo, você vai melhorando. Se tiver alguma coisa estrutural que precise ser feita, você vai tendo tempo de fazer essa estruturação, vai se preparando, crescendo ao mesmo tempo, para um pouco mais à frente você poder estar pronto para executar toda a sua estratégia na íntegra, para você dar o seu salto quântico. Agora, quando você não faz isso, eu canso de ver empresas não se preocupando com isso, tá? Ela cria uma estratégia, quando vai para a execução, essa estratégia não é factível de ser executada. O que acontece com a equipe, com o time? O time fica desmotivado, o time não consegue desenvolver a estratégia, você cria um desgaste gigante, perde produtividade, as pessoas deixam de estar comprometidas, você cria insegurança, ansiedade, as pessoas se sentem incapazes, okay? Uma série de coisas que você poderia evitar, claramente evitar, a partir do momento que você definisse, tá? E desenvolvesse a sua execução junto com a sua estratégia. E aí a sua estratégia ela já nasceria alinhada com aquilo que a sua empresa pode executar no momento. Ok? E se preparando para o momento 2. Você pode dividir em fases. E aí você se prepara, alinha o que você pode executar. É muito mais efetivo você fazer dessa forma do que você desenhar exclusivamente uma estratégia e quando você vai para a mesa para executar, ela não é factível de ser executada. Então, a sua equipe precisa ser envolvida nesse processo. A transparência é fundamental para a evolução da sua execução, ok? Que eu acabei de explicar aqui. Você vai evoluindo à medida que todo mundo entende o desafio e começa com executar naquilo que ela pode fazer e, aos poucos, ela vai crescendo, vai evoluindo, a equipe vai amadurecendo, vai incorporando coisas, vai incorporando novas coisas, novas técnicas, novos desafios. E também, se você tem algum problema de estruturação, você tem tempo para vir estruturando a sua equipe, vir estruturando o seu negócio, tá? Para que essa transição aconteça da melhor forma possível. Ok? E outra consequência, o engajamento cresce muito quanto maior for a participação do seu time. Em quê? Nesse desenvolvimento da sua estratégia, nesse desenvolvimento da execução. Quando as pessoas são ouvidas, você vai saber exatamente aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que a sua empresa está preparada para fazer. Porque uma coisa é o que você quer fazer e outra coisa é o que é possível ser feita. E dessa forma, você vai conseguir ser muito mais efetivo, muito mais proativo e vai trazer muito mais resultado para o seu negócio. Vamos seguir aqui a nossa mentalidade. Nós estamos trabalhando exatamente para mudar essa mentalidade. Okay? Reflexos da empresa. Consequências naturais no médio e longo prazo. São novos negócios, como a gente falou lá, novos clientes, aumento do faturamento, melhora da rentabilidade
engajamento do seu time e reforço, né, e confiança na sua liderança. Ou seja, o seu time vai estar cada dia mais confiante na sua liderança. Você está reforçando, tá, que eles podem confiar em você. Por quê? Porque você está exigindo deles uma coisa que é factível de acontecer. Tá? Aquilo que você claramente enxerga que é possível de ser feito. Okay? E aí você vai crescendo os desafios à medida que está tudo sendo construído, está tudo sendo estruturado. Você está criando bases sólidas para você colocar a sua estratégia em prática e crescer a sua empresa. E não simplesmente criar uma estratégia maravilhosa, mas cheia de detalhes que a sua equipe não vai conseguir colocar em prática e chega ali e joga aquilo para o time, que você vai gerar exatamente o efeito contrário. Frustração, ansiedade, você não vai criar o efeito do engajamento na sua empresa. Ok? Vamos seguindo aqui. E é muito importante que você entenda esse simples detalhe. Empreender não é uma corrida de 100 metros. Então, você começar a colocar uma estratégia, tá? E ir crescendo com ela, e preparando a sua empresa, e preparando a sua estrutura, e treinando o seu time, e crescendo, e deixando o seu time crescer junto, é isso que eu chamo você crescer em bases sólidas, entendeu? Então, vamos lá. Empreender é uma maratona, e para correr uma maratona você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Você é o líder. E como é que você prepara? Adquirindo conhecimento, criando estratégias criativas, rompendo com as fronteiras do seu mercado, incluindo a sua execução desde o início das estratégias, engajando o seu time, ok? É assim que você se prepara para ter um efeito muito mais duradouro, de um crescimento muito mais sustentável para o seu negócio, no seu negócio. Então, não é aquela, é uma corrida de 100 metros. Então, pega a estratégia, vamos tentar fazer aquela confusão, e ninguém consegue fazer, vira uma confusão danada e daqui a pouco está todo mundo desmotivado. Okay? Não é isso. Você tem que se preparar. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tá? E, para isso, você precisa preparar a sua empresa, o seu time, para você crescer em bases realmente sólidas e você começar exatamente a enxergar tudo aquilo que você pode fazer diferente do que todo mundo normalmente faz, do que a grande maioria faz e está ali brigando sem ter resultados satisfatórios. Isso independe do tamanho da empresa, tanto faz se você tem 1 ou 2 ou 3 funcionários ou se você tem 200, 300, 500 funcionários. Okay? Tanto faz. Serve exatamente para os dois casos. Todos os mercados têm anomalias. Né? Enxergue as anomalias do mercado, entenda o que está acontecendo, quais são os pilares que devem ser questionados, quais são as práticas que não fazem mais sentido, mas que ainda estão acontecendo no seu mercado. Sabe? Qual é a inovação de valor que pode ser criada? Tá? Mercados, às vezes, criam anomalias e começam, às vezes, a achar que criar valor é sair incluindo uma série de atributos nas ofertas, elevando o preço das coisas e toda a concorrência sai acompanhando. E isso acaba tendo, quando o público não responde, aí todo mundo começa a querer apertar os preços e as margens. E aí, nessa hora, algumas coisas, para serem retornadas, são muito mais delicadas. E as empresas começam a apertar a sua margem, algumas até trabalhar com margem negativa, até conseguir pensar em alguma coisa diferente. Então, essas são as verdadeiras anomalias que o mercado cria. E você precisa estar ligado nisso e questionar essas práticas que não fazem mais sentido, alguns pilares que não fazem mais sentido. Entendeu? E se focar na inovação de valor. Porque é assim que você vai conseguir capturar uma nova demanda para a sua empresa, para o seu negócio. O que o seu setor está impondo e está criando de distorções no mercado? Cuidado, porque quando você tenta acompanhar essas anomalias, você pode acabar sendo tragado para a ineficiência. Por quê? Porque, às vezes, para acompanhar eles, você vai ter que sacrificar tanta coisa, tá, que você vai, sem perceber, forçar a ineficiência do seu time, forçar a ineficiência no seu resultado, forçar a ineficiência nas suas margens, tá? Repetindo os equívocos da concorrência, que está todo mundo, às vezes, fazendo a mesma coisa. Então, foque exatamente no que não está sendo observado. Amplie a sua visão, enxergue diferente. Entenda que existem outros caminhos. Saia dessa concorrência, desse olhar de seguir simplesmente o que a sua concorrência
está fazendo em relação à sua empresa. Eu costumo dizer que não existe truque nem mágica. O que existe é o quê? Comprometimento. Por isso eu comecei com a nossa reflexão sobre comprometimento, mais trabalho, mais dedicação, mais disciplina. Tudo isso somado é igual a resultado. Não tem mágica, nem, não tem truque. O que existe é isso aí, é comprometimento, trabalho, dedicação, disciplina. Okay? É isso que faz o seu resultado. Entendeu? E o seu problema, ou o problema que o mercado está passando, pode ser a grande oportunidade que você tem de fazer alguma coisa diferente. Quando os mercados estão com problema, é aí que você pode ter oportunidade de mudar. Se quando você enxerga esse problema e você trabalha e vai lá, né, literalmente estudar e quebrar a cabeça como você pode fazer para resolver aquele mercado tem ali. Então, normalmente, toda vez que você identifica um problema no mercado, ali tem uma grande oportunidade. Se você conseguir entender e trabalhar para resolver aquele problema, você vai capturar uma oportunidade que os outros vão levar um bom tempo para conseguir te acompanhar, quando eles perceberem que você resolveu aquela oportunidade, aquele problema de uma forma diferente e criativa, ok? E um outro detalhe, nunca vai estar tudo no lugar. Você sempre vai ter que estar fazendo alguma coisa, melhorando alguma coisa. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente se mobiliza com excesso de perfeição. Você quer ser tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que você não bota nada em prática. Por quê? Porque nunca está bom. Pô, nunca está bom, então vou ter que melhorar. Nunca está bom, vou ter que melhorar. Se a estratégia não está boa, vou ter que melhorar. Ah, isso aqui não está bom, vou ter que melhorar. O produto não está bom, vou ter que melhorar. O serviço não está bom, vou ter que melhorar. Então, nunca, entenda que nunca vai estar tudo perfeito, nem tudo no lugar. Coloque em prática, entenda isso e coloque o seu planejamento, coloque as suas estratégias, coloque a sua execução em prática. Tá? Em relação a você como empreendedor, você precisa tomar consciência que o que você está fazendo hoje terá um impacto inimaginável na sua vida futura. Você, como empreendedor, precisa tomar consciência disso. Por isso, eu comecei com a reflexão sobre o comprometimento. O que você está fazendo hoje no seu negócio, como você trabalha, como você se dedica, como você se compromete, como você tem disciplina para fazer as coisas, isso vai ter um impacto inimaginável na sua vida futura. Seu futuro depende do que você está fazendo hoje, aqui e agora. Então, seja persistente, desenvolva autoconfiança, entenda que crescer dói. Né? Dói porque você ser comprometido e fazer diferente, fazer mais, dói. Dói porque você vai ter que estudar mais, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se esforçar mais do que a grande maioria. Mas você está criando o impacto positivo que isso vai gerar na sua vida. Você vai colher todas as coisas positivas que vierem para a sua vida. Isso vai ter um impacto inimaginável na sua vida futura. Então, o hoje é extremamente importante. Não negligencie o seu hoje, não negligencie a sua execução, as suas estratégias. Você precisa das pessoas certas para te apoiar. Às vezes você está, como empreendedor, está passando um sufoco, porque as coisas não estão encaixando como você gostaria, aí você vai conversar com pessoas que não têm esse tipo de experiência e vai querer um apoio delas. Olha, a pessoa que nada contra quem é empregado de alguma empresa ou é, de algum setor, de algum departamento público ou privado, nada contra. Mas dificilmente a pessoa que é funcionário, que é empregado, ela vai entender aquilo que você está passando. Ela vai entender como você está incomodado. E ela vai ter conselhos para te dar. Porque ela vai te dar conselhos, né? Ou vai tentar expor algum tipo de opinião dentro da ótica da experiência dela. E se você está querendo, às vezes, alguma opinião ou alguma luz em alguma coisa ligada ao empreendedorismo, ok? Como é que essa pessoa vai conseguir te ajudar? E, às vezes, você vai conversar querendo um apoio e ouve tanta coisa negativa que você sai pior. E, às vezes, as pessoas não fazem isso por mal. Isso pode ser família, pode ser amigos, entendeu? Pode ser pessoas muito próximas, mas elas não fazem por mal. Mas às vezes as pessoas te aconselham: não, mas por que você não sai disso? Por que você não larga disso? Por que você ainda está fazendo? Caramba, e não é isso que você está ali para ouvir. Ok? Então, você precisa de pessoas certas para te apoiar. Então, você precisa entender aonde você vai trocar informações, aonde você vai conversar, com quem você vai conversar, com pessoas que tem que procurar pessoas que vão entender o seu problema, vão entender aquilo que você pode estar passando
E aí sim você vai conseguir ter uma troca mais rica. Não que as outras pessoas não possam opinar, não é isso. Mas é que as suas dores vão ser diferentes das dores dela. Muito diferentes, nesse caso. Então, procure as pessoas certas para te apoiar. Porque é assim que você vai conseguir em determinados momentos, e a gente sabe que empreender em muitos momentos é uma tarefa solitária, porque você tem muita obrigação nos ombros e às vezes não tem com quem dividir aquela pressão que vem do dia a dia. Então, é importante a gente ter pessoas com que a gente possa trocar, mas pessoas que possam entender aquilo que a gente está falando, tá? Para que você consiga realmente clarificar algumas coisas em alguns assuntos, principalmente no momento mais delicado que você possa vir estar passando. Então, você precisa das pessoas certas para te apoiar. Pequenas dicas aqui, vamos lá. Visualize o seu progresso. Você visualizando o seu progresso, você também se motiva. Você também precisa se motivar. Você motiva o seu time, motiva todo mundo, mas você também precisa de motivação. Então, visualize o seu progresso. Onde é que você estava, onde é que você está agora? Como é que você colocou a sua estratégia, você botou, executou, quanto você já melhorou, quanto você já evoluiu. Ah, mas eu não evoluí o que eu queria ter evoluído lá, mas não interessa. Você queria ter evoluído, você queria estar no 10, você chegou até o 8, ótimo, comemora que você chegou ao 8, você conseguiu evoluir. Você progrediu. Se motive também. Visualize as suas vitórias. Visualize o quanto você melhorou, o quanto você melhora a cada dia quando você está comprometido. Uma outra dica: quando você identificar um problema no seu negócio, dobre os esforços para resolvê-lo. Dobre os esforços para resolvê-lo. Para quê? Para esse problema não crescer. Quanto mais rápido você resolver ele, quanto mais rápido você for para cima dele, você vai pegar ele menor. Ah, mas ele já está grande. Ok, vai lá e resolve ele grande mesmo, porque senão ele vai ficar gigante. Tá? Então, quando identificar um problema, dobre os seus esforços para resolver. Okay? Se organize. Organiza a sua empresa. Organiza o seu dia. Tá? Se organiza na sua execução de tarefas, porque a organização dá retorno. Tá? Dá retorno em rentabilidade, dá retorno para o seu bolso. Tenha clareza e entendimento dos processos do seu negócio. Isso você começa criando boas rotinas. Tá? E fiscalizando e revisitando essas rotinas para saber se os processos dentro da sua empresa estão sendo executados da melhor forma possível. Porque quanto mais entendimento você tiver das tarefas e dos processos da sua empresa, entendeu? Com mais segurança você vai conseguir delegar, porque você sabe como funciona. Quando você sabe como funciona, quando você entende literalmente como funciona a fundo aquele determinado processo, a execução daquela determinada tarefa, você delega com segurança. Tá? Porque qualquer dúvida que um dos seus colaboradores porventura tiver, você vai conseguir tirar essa dúvida na hora. Tá? Você vai ter segurança e vai passar segurança para o seu time, segurança para a sua equipe. Ok? E treine as suas pessoas sempre. Para quê? Para que elas melhorem, para que elas evoluam e para que você não se torne um empresário bombeiro, que toda vez que ele tem um problema, te chama. Treine eles para quê? Para que eles saibam resolver as questões, principalmente as questões delicadas. Toda vez que acontecer uma situação delicada na sua empresa, aquilo ali é uma oportunidade de um treinamento pequeno que você pode fazer ali na hora ou depois, quando tiver uma brecha, ou numa reunião que eventualmente você pode fazer uma vez por semana. Tá? Anota aquele fato e olha, quando acontecer isso, a gente faz assim, assim, quando acontecer aquilo outro, a gente faz assim, assado. Ok? Toda vez que tiver um problema, é uma oportunidade de melhoria. Tá? Então, cuide das pessoas. Tá? Clareza e entendimento dos processos. Para quê? Para você poder delegar com segurança e ter a confiança da sua equipe. Vamos lá. Não deixe o seu medo roubar seus sonhos. A gente sabe que empreender, muitas das vezes, gera desconforto, gera medos, gera insegurança. Né? Às vezes a carga fica pesada demais, e às vezes, como eu acabei de dizer aqui, a gente não tem com quem trocar, tá? Mas não deixe que o seu medo roubar os seus sonhos, ok? Não deixe isso. Quando você estiver nesses momentos, revise tudo que você está fazendo com autoconfiança, sendo extremamente honesto e veja se você está fazendo tudo de forma correta, está se esforçando como você deve, se você está se preocupando com todos os detalhes. Entenda que, em determinadas situações, ter medo, ficar inseguro é normal, faz parte de empreender. Mas você vai vencer, você vai superar.
ok? Se você está comprometido, você vai superar. O seu resultado depende primeiramente do seu comprometimento. Não é o mais inteligente que vence. Quem normalmente vence é o mais comprometido. E o mais comprometido é aquele que tem consistência, que ele é consistente na sua execução, ele é consistente nas coisas que ele faz. Ele tem a disciplina, o comprometimento traz a dedicação e a disciplina na bagagem, ok? Ficam essas dicas para você. Por isso eu comecei esse vídeo com o comprometimento, com a reflexão sobre o comprometimento. Se comprometam com o negócio de vocês, se comprometam com vocês primeiramente, depois com o negócio de vocês. Aprendam, busquem informação, se preparem, ok? Não se esqueçam, não é uma corrida de 100 metros empreender, é uma maratona, então você precisa se preparar para poder levar a sua empresa, a sua execução e as suas estratégias para outro nível, para conseguir enxergar exatamente aquilo que a grande maioria não enxerga. Você pode e deve fazer diferente. Só depende de você estar comprometido. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, eu te agradeço. Nós estamos trabalhando aqui para criar a sua mentalidade, para você mudar literalmente de patamar o seu negócio, a sua empresa. Ok? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.